Muito bom dia a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet. Hoje, sábado 28 de setembro deste ano 2024. Uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os ministros e irmãos das diferentes congregações. Em Efésios capítulo 6, versículo 1 em diante, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não obedeçais a vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servi de boa vontade, como ao Senhor e não a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vós está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como devo falar. Rompendo todas as barreiras. Podem sentar, por favor. Nessa escritura de Efésios capítulo 6, que lemos do versículo 1 ao 20, aí nos fala o apóstolo Paulo dele como mensageiro, foi embaixador de Deus para realizar a obra correspondente à primeira era. E assim foi com cada mensageiro de cada era. Cada um cumpriu o programa que Deus tinha para esse tempo no qual Deus o enviou. Agora, para este tempo final, foi prometido que a Igreja do Senhor teria uma grande carpa catedral, onde
o Espírito Santo estaria operando no meio da igreja e estaria se realizando uma obra. E para realizar essa obra, pois necessita também um embaixador que é o mensageiro correspondente a esse tempo onde Deus estaria cumprindo esse trabalho. E um povo para que junto a esse profeta realize esse trabalho. Se tivesse sido no tempo de Paulo, pois no tempo de Paulo estaria a grande carpa catedral ali sendo construída, ou tendo sido construída por Paulo e todo o grupo, e Paulo teria sido o mensageiro no qual, através dele, Deus cumpriria a promessa disso que ele prometeu, que em uma grande carpa catedral estaria trazendo a revelação e a fé de rapto. Ele estaria e seu grupo cumprindo esse programa na culminação do programa divino. Agora vejam, nos correspondeu neste tempo a nós essa promessa. Na mensagem com nossos olhos colocados na culminação do programa de Deus, que foi pregado em 13 de dezembro de 2008, em Bogotá, Colômbia, nos diz o Dr. William Soto. Bom, com nossos olhos colocados na culminação do programa de Deus, trabalhemos junto a nossas congregações, sabendo que vem da parte de Deus uma bênção muito grande, onde a coluna de fogo que acompanhou Moisés, o anjo que aparecia a Moisés, vai estar nessa parte culminante, pois ele esteve em toda a trajetória do cristianismo e estará neste tempo final. Vem desde os apóstolos, o apóstolo Paulo como primeiro mensageiro e em todos os mensageiros, ou seja, nessa trajetória do cristianismo e neste tempo final também. E foi visto já de antemão que numa grande carpa catedral, quando se fala de catedral, se fala também de algo grande, importante. E de que material é? Pois do que escolherem para construí-la. Agora vejam, aí há algo aqui muito significativo, porque na mensagem que é necessário para ser uma vida cristã, vejam onde o irmão Branham coloca essa palavra catedral. E aí nessa mensagem coloca aqui na página 17, coloca algo ali no Éden, nisso que ele vem falando da criação e tudo isso, e chega o momento onde continua aqui falando, quando vai já falar de Eva, diz agora, quero que percebam, enquanto avançamos, depois que o Espírito Santo, meditando no homem, apareceu o homem, e que coisa formosa ele era, e então Deus fez a mulher. Mas ela não estava na criação original. Ela é um subproduto de um homem. Não quero me meter nisso, mas ela é um derivado do homem. Quando lá sai a existência, ela era a mulher mais formosa do mundo, mais bonita do mundo, a pequena Eva. Posso ver seus longos cabelos soltos e, digamos, que era loiro, seus olhos tão azuis como o céu. E seu brilho era como as estrelas. Que companheira Adão tinha. Nem sequer a vulgaridade aparecia nessa cena. Caminhava com Adão e chegava até onde havia água, até onde havia águas, e ela dizia, ó Adão, esse vento, ele dizia,
paz, e o vento cessou. E depois ela continuava, e o grande leão rugia, e Eva não se assustava, porque nela não há nada que a faça temer. Ela perguntava, querido, o que é isso? E ele chamou o leão dizendo, vem aqui. E dava um tapinha na cabeça dele, e ele miou como um gatinho e caminhou atrás dele como um cachorrinho que te seguiria quando sai da tua casa. Por ali vem o tigre. Ele fala ao tigre. Depois conversa com ela e depois segue em frente. Mas vocês sabem que começa a escurecer. O sol estava se ocultando e ele diz, carinho, nós temos que ir à catedral. Vejam, algo aí importante, vejam. Recordem que estamos de regresso ao Éden. E tudo o que Deus está realizando neste tempo, tudo tem que ser uma realidade. Já não em tipos, figuras, mas na realidade. Querida, carinho, temos que ir à catedral, subir à catedral, temos que adorar. Aquilo não era uma denominação. Agora, isso é o que nos fala no livro de citações. Vamos nos deter aí um momentinho. Na página 129, parágrafo 1149 diz, desde a mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, e Apocalipse 10 foi o sétimo selo. Há 7 trombetas entre essas duas vezes. E escreve em cima, o sétimo selo é igual, é Apocalipse 10. Ó Deus, como podemos dizer isso para fazer com que as pessoas vejam? Entre essa sexta trombeta e a sexta trombeta e o sexto selo tocam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta aparecerá um profeta entre os gentios para chamar as pessoas outra vez à original doutrina de Pentecoste. E as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem aos judeus para mandá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo subida. E aí desenha uma pedra angular. Todos esses profetas recordem que eles o veem no meio da igreja, quando está se realizando tudo isso. E aí é onde eles dirão, este é quem nós estamos esperando. Todos esses profetas, amém. A palavra do Senhor não pode falhar. Não será uma denominação. E escreve aí Moisés e Elias. O vem? Leiam em seu livro e vejam que se entre a sexta e sétima trombeta não é injetado isso aí dentro com os judeus sendo chamados fora, entre a sexta e sétima praga, passamos por cima desses 144 mil. Recordam isso? O qual está, recordam, entre o sexto selo, o quinto selo e o sexto selo. Entre o sexto selo e o sétimo selo, houve um chamado fora dos 144 mil. Recordam isso agora? Aí é onde essas trombetas entram, aí mesmo. Aí diz o chamado aos judeus é igual entre o sexto e sétimo selo e entre a sexta e sétima trombeta. Aí onde ele diz embaixo, à esquerda, onde começamos a ler o parágrafo que diz, não será uma denominação, ele escreve Moisés e Elias. Aí à esquerda, desenha uma estrela de Davi e escreve, não será uma denominação. Agora, regressando ao Éden, vejam, não seria uma denominação, porque não foi uma denominação lá no Éden, onde Adão levou Eva à catedral, não era uma denominação. Vejam todo o quadro tão formoso, diz, aquilo não era uma denominação, aquilo era uma grandíssima floresta. Agora, onde que fala isso? Vejam na página. Vamos ver aqui, do livro de citações, na 7b,
do livro de Citações, parágrafo 72. Página 7b, parágrafo 72 diz: Não faz muito que eu tive uma visão, algumas semanas atrás, onde eu, e ele escreve Elias, eu estava pregando desde o sol. E eu tinha uma grande audiência, e acontecerá. E eu estava pregando, e minha audiência era uma catedral no bosque. Vejam, onde ele coloca a catedral, no bosque, e há outro lugar onde ele diz, em um vale. Ou seja, e esse vale está cercado de bosque, ou seja, de árvores, uma catedral no bosque, e o sol sobre o qual eu estava em pé estava brilhando sobre muitos lugares. Eu tinha que fazer duas culminações, e ele escreve quarto Elias e quinto Elias. E eu estava mostrando a eles sobre cura divina, sobre visões e como Deus tinha prometido, e todas as coisas, e eles estavam se regozijando, porque vejam vocês, há regozijo no povo, neste tempo final, com tudo que Deus nos deu, está nos dando e continuará nos dando. É o avivamento final. Aí ele escreve em cima as duas culminações de Elias, e escreve a carpa no bosque e o sol. Se lá Adão levou Eva à catedral para adorar a Deus e foi em um bosque, o que Deus vai fazer neste tempo? Pois com Adão, ou seja, com o instrumento que Deus tem, e está levando a igreja, a noiva, e a levou para a catedral, em um vale, em um bosque, para adorar a Deus. Vem o simples que é tudo, e como as Escrituras têm múltiplos cumprimentos, e chega o momento onde tem o cumprimento total do que foi refletido em tipos e figuras e sombra, e é cumprido totalmente. Na 638, citações 638, que é o parágrafo, que é a página 74, aí nos fala, diz, o dia que nós íamos colocar a pedra angular, e eu lembro essa manhã, quando eu despertei e deitado no quarto, no andar de cima, aqui mesmo na rua 7, algo disse, levanta-te sobre seus pés, ou a teus pés, ele escreve sobre, e eu me levantei, e eu vi como se fosse um grande lugar, e era como um lugar onde havia um rio, que corria no vale, ele escreve um rio, um vale, e eu fui lá embaixo, ao rio, e ele volta e escreve rio, e entendi que era um lugar onde João, ele escreve Elias, onde João Batista esteve batizando as pessoas, e eles tinham convertido em um lote de porcos. E eu era muito crítico disso, somente dizendo que isso não deveria ser feito. E enquanto eu estava ali, houve uma voz que me falou, e me levou para cima. Aí desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular. E eu notei o tabernáculo assim como está agora mesmo. Mas havia tanta gente até que eles estavam todos apinhados dentro do tabernáculo nessa condição. Assim como está agora. E eu estava feliz, em pé atrás do púlpito, dizendo, Deus, que bom és tu para me dar um tabernáculo. E nesse tempo, o anjo do Senhor me falou e disse, mas este não é teu tabernáculo. Agora, aí ele escreve em cima um vale, um rio e um tabernáculo. E escreve, este não é teu tabernáculo. De quem é? Ou seja, se não foi esse tabernáculo, essa grande carpa catedral que foi mostrada ali, não era do irmão Branham, e nessa visão que ele mostrou isso, e também na outra que ele mostrou, onde o anjo estava mostrando tudo, o quartinho e a coluna de fogo falando com ele, com outro mais acima, onde ele estava e tudo isso. Se não era esse tabernáculo do irmão Branham, e também
Não era do Dr. William Soto Santiago, porque Deus já o levou. Então de quem é? Pois tem que ser do instrumento que Deus tem vivo no meio da sua igreja. E já conhecemos seu nome. E vocês já sabem quem é. Agora vejam como Deus ali estava mostrando tudo o que seria essa manifestação em um vale, em um bosque, onde haveria uma grande carpa catedral, do qual estava mostrando ali Adão a Eva. E continua dizendo aí na página 17, onde estamos lendo dessa mensagem, que é necessário para ter uma vida cristã, e subiram e se ajoelharam ao cair o sol. E descia o Pai. Não viu? O irmão Branham não viu a coluna de fogo descer sobre um quartinho de madeira? E o Pai desceu, os relâmpagos brilharam, os trovões rugiram. Onde é que iam estar rugindo os trovões? Em uma grande carpa catedral. Vejam que revelação tão grande o irmão Branham está dando aí. Rugiam os trovões, e uma bela e majestosa luz passava por cima das árvores e desceu. Bendito seja o nome do Senhor. Vem? Como ele aí nos mostra esse quadro completo, nesse parágrafo. Descreveu tudo o que Deus está fazendo hoje. Agora, continua dizendo aqui o nosso irmão William, e terá todas as vantagens, está falando da grande carpa catedral, e terá todas as vantagens, porque se estamos em tempos de terremotos, de tremores de terra e coisas assim, de concreto, se rompe e cai por cima das pessoas, mas do material, desse tipo de material que foi visto, não há nenhum problema. E reforçado com aço, vem? Então, há também uma flexibilidade feita com as especificações para resistir a terremotos, e também resistir a ventos fortes. E isso já provamos com o furacão Maria, que está bem construída a grande carpa catedral. E continua dizendo, ou seja, que Deus teve em consideração quais seriam as condições do planeta Terra e do território onde estaria essa carpa catedral, pois aí vai estar a terceira etapa, essa terceira culminação, onde todo esse poder que vimos manifestado através das eras em Cristo, também nos profetas, em Cristo, nos apóstolos e nos diferentes mensageiros do cristianismo, no reverendo William Branham, e todo esse poder e essa manifestação que vimos em todos eles, e que foi temporário, vai estar em toda a sua plenitude. Aquilo foi a amostra, o que vimos no reverendo William Branham. Mas já dizem que para a amostra com um botão basta. Já com o que nos foi mostrado, sabemos que o que vem da parte de Deus é grande. E nos perguntamos, o que estamos fazendo para que essa terceira etapa, essa manifestação plena de Deus se realize? O primeiro, pois, trabalhando para que apareça em cena uma carpa como foi vista muitos anos atrás pelo reverendo William Branham, o qual foi transportado ao futuro e viu o que estaria acontecendo e esteve ali presente. Essa carpa catedral e os trabalhos que se realizarão ali será para benefício do povo, para que assim o amor de Deus esteja expresso ali sem limitações. Será uma temporada muito importante. Isso é o que fala na página 54 do parágrafo 464, onde diz, um pouquinho mais embaixo da metade, vocês já depois leem esse parágrafo, que ele diz, isso em si mesmo é parênteses grandes ao redor dele, o qual dará e fará vir a passar a vitória tremenda no amor divino. Eu não sei o que isso quer dizer. Isso virá acontecer, talvez, na pequena carpa. Na carpa pequena ele escreve uma pedra angular e escreve amor dentro, ou seja, desenha uma pedra angular e escreve amor. E em carpa pequena escreve 12 por 20. Talvez na carpa pequena, na tenda pequena, um desses dias colocado lá atrás, ele o fará notório. Ele escreve aí na carpa pequena a tremenda vitória do amor divino. Em cima também escreve a via de Deus, carpa pequena, é igual ao amor divino.
E continua dizendo o nosso irmão William, e todas as congregações e igrejas, não importa de que grupo religioso for, e também as sinagogas do judaísmo e as mesquitas, poderão ter sua antena instalada para receber a transmissão, porque não haverá limitações. Ou seja, vejam, até nas sinagogas também serão colocadas também antenas, e isso já está se entrelaçando por aí. E também as mesquitas, vejam, e qualquer outro grupo religioso ou outra religião também terá as mesmas oportunidades. E também os lares que instalem uma antena, também porque o sinal é livre, porque é para benefício de todos. Portanto, com nossos olhos colocados na culminação portanto, com os nossos olhos colocados na culminação que está prometida para ser realizada em uma carpa catedral, mas que daí se estenderá pela televisão, satélites e internet a todas as nações. Vejam, com nossos olhos colocados na culminação do programa de Deus. Trabalhamos de todo o coração em todo o programa ou projeto divino para que apareça essa carpa. E também oramos para que apareçam os ministérios que vão operar ali, e para que apareça a coluna de fogo, e para que apareça o anjo do pacto ali. Agora, como que apareceria a coluna de fogo e esses ministérios, como se manifestariam, como se daria a conhecer que a coluna de fogo e esses ministérios estariam operando ali? Vamos ver como Deus o faz e como Ele o fez em outros tempos. Vejam aqui, na página 16, da mensagem, a obra-prima, nos diz podemos começar um pouquinho mais acima da metade, no parágrafo 68 deste folheto, diz: finalmente, como ele começou lá nos dias de Moisés e veio através dos profetas a cada um, finalmente construindo o corpo, se aproximando todo o tempo. E o maior de todos eles foi João. A Bíblia diz isso. Jesus o disse: não nasceu homem, nascido de mulher, tão grande como João Batista, porque ele era aquele que introduziria a palavra. E então, finalmente, vem a grande cabeça, a cabeça de tudo isso. O resto do corpo só falou dela, da cabeça. E desenha uma estrela de Davi aí à esquerda. O fundamento foi colocado pelos patriarcas. E ele escreve aí em cima apóstolos, mas o corpo foi construído pela palavra, o qual eram os profetas. E aqui vem a cabeça de tudo isso. Escreve os patriarcas é igual os apóstolos, em fundamento. Os profetas é igual os 7 mensageiros, traço o corpo. Agora vejam, há 12 patriarcas, há 12 apóstolos, e vamos ver aqui algo. No meio da igreja, aí nos 7 mensageiros, e se colocamos a Jesus como a pedra angular aí, e os mensageiros,
E a obra que realizou o Espírito Santo nessa manifestação de trazer as boas novas. Vamos ver aqui algo. Aí vamos ir vendo algo que estou aqui anotando, mas já depois o falarei. Já quando tiver aí outro lugar onde fala, creio que é na mensagem tratando de fazer um serviço a Deus, ali podemos buscar depois algo que vai com isso que aqui nos chegou aqui algo. Bom, vamos continuar aqui. Diz, o fundamento foi colocado pelos patriarcas, mas o corpo foi construído pela palavra, a qual eram os profetas, e escreve os 7 mensageiros aí em cima. E aqui vem a cabeça de tudo isso. Aí é que escreve, os patriarcas é igual aos apóstolos, traça o fundamento, os profetas é igual aos 7 mensageiros, traça o corpo, e à esquerda aí desenha uma pedra angular às eras, e embaixo escreve patriarcas, no centro escreve profetas. Jesus veio em cena, aí quando este elmo, esse capacete foi colocado sobre ela, encontramos nele todo o trabalho feito à mão por Deus. Encontramos nele a reflexão perfeita, o reflexo perfeito da palavra, porque ele era a palavra, a plenitude da palavra. Agora, novamente, Deus tem a obra-prima perfeita de novo, como disse Isaías, eis meu servo, minha obra-prima, que eu tipifiquei através de todas as eras, deste único perfeito ser que vem. E aqui está ele diante de mim, um perfeito, ali em sua própria imagem, refletindo a Deus, porque ele disse em São João 14, quando me vireis a mim, veis o Pai. E então no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra foi lavrada e refletiu o que a palavra foi ao princípio. Ele, a palavra refletida na obra-prima em sua própria semelhança. Deus novamente em sua própria semelhança, a forma da palavra sendo refletida na imagem de um homem, a obra-prima. Todos os profetas tinham defeitos, todos os parciais, e ele escreve eles, foram uma porção, mas aqui ao fim, vindo através disso, finalmente vem a obra-prima, o único perfeito, sem nenhum defeito nele, tão perfeito, sendo um reflexo do próprio construtor. Aí à esquerda escreve alma, espírito e corpo, e os 3 círculos, um dentro do outro. Sua própria imagem foi refletida em sua obra. Deus e Cristo eram um, entanto que ele colocou seu próprio Espírito nele. E então até a imagem e o construtor se converteram em um. Deus e sua obra de escultura, sua obra-prima, onde Moisés, na obra de Michelangelo, foi uma obra de escultura que estava morta, porque ela tinha sido feita de uma pedra. E ele escreve aí a pedra angular, mas aqui o mestre, o construtor, quando aperfeiçoou sua obra, ele entrou nela e desenha à direita uma pedra angular e as eras. E escreve também, mestre à esquerda, a pedra. Um redentor de homem tão aperfeiçoado, tão perfeito, tão divino, sem beleza alguma que pudéssemos desejar nele. Quando este Filho do Deus vivente, nascido de uma virgem, chegou a ser tão perfeito e humilde, e na imagem de Deus, até que o grande mestre que tinha trazido sua vida através dos profetas, e ele era o cumprimento de todos os profetas, ele era tão perfeito que Deus, vendo isto, o golpeou e gritou, fala, igual que Michelangelo fez. Fala, você diz é assim? Em São Marcos 9:7 encontramos sobre o Monte da Transfiguração, quando Moisés esteve ali, a lei, aí esteve Elias, os profetas, todo o caminho, desde os patriarcas, os pais, a lei, os profetas, e todos eles em pé ali. Se ouviu uma voz que vinha da nuvem e disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. E se eles iam ouvir, ele tinha que falar.
Foi poucos dias antes que ele fosse ferido ou aflito. E ele escreve à esquerda, Moisés e Elias. Vejam. E escreve à direita, Monte da Transfiguração. Como vem o Filho do Homem? Isso está na citação, página 42. Vamos terminar aqui. Diz, este é meu filho, em quem me agrado morar. Eu o moldei. Eu estive 400 anos trazendo ele a isso. E agora, ele é tão perfeito que tive que feri-lo para que ele possa falar. Ouçam, ele é perfeito. Ele é a obra-prima. Busquem na página 42. Aí nos fala como é que ele estaria, ou seja, qual seria a ordem? Diz página 42, parágrafo 345. Mateus 17, muito bem. E depois de 6 dias, Jesus toma a Pedro, Tiago e João em uma alta montanha em particular e foi transfigurado diante deles. E seu rosto brilhou como o sol e suas vestimentas eram brancas como a luz. Ele foi transfigurado. O que fez? Passou dentro da transformação para o dia da sua vinda. Eles tinham levado Jesus à montanha, ou ele os tinha levado, e ele foi transfigurado diante deles, transformado. Suas vestimentas brilharam como o sol no meio das suas forças, e apareceram com ele Moisés e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem agora? E primeiro aparecerá será Moisés e Elias. Agora, note, antes que Jesus volte à terra, agora é pouco antes de tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e converterá os corações dos filhos aos pais. A Bíblia diz, Jesus o viu aqui, os apóstolos o viram. Os apóstolos o viram aqui. A ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa, antes que o viram que era Elias, depois Moisés. Israel voltando para lá. Os guardiões da lei. E depois o Filho do Homem glorificado. Aleluia! Vê a ordem da sua vinda? Aí escreve Moisés e Elias é igual à vinda do reino. Adoção, aí vários escritos aí que já temos. À direita também para cima escreve a vinda do Filho do Homem glorificado. Agora vejam. Ele aí está nos falando, nosso irmão William. De que se orasse, diz, e oramos, para que apareçam os ministérios que vão operar aí. Pois se é preciso orar para que apareça, porque não estavam no irmão William. Não estavam os ministérios que iam estar operando na carpa. E vejam o povo, sim orou. O povo que ama sua vinda e deseja ir no rapto, claro que orou. Por quê? Porque Deus cumpriu o que Ele prometeu. E essas orações foram chegadas, levadas ou foram ouvidas por Deus. E Deus respondeu essa oração. E era um programa, mas vejam, se requer a oração. E vejam o pedido de um profeta, quando ele fala, e também oramos para que apareçam os ministérios que vão operar ali, e para que apareça a coluna de fogo, e para que apareça o anjo do pacto ali. Vejam como tudo isso, Deus o cumpriu. Essa será a última visitação para a igreja antes de ser transformada e raptada. Se é uma visitação, como Deus visita o povo em cada era e em cada dispensação por meio de um profeta. Pois essa visita é onde estariam esses ministérios que ele disse, vamos orar para que apareçam esses ministérios. E se aparecem esses ministérios, pois tem que ter um instrumento onde o Espírito Santo tem que operar e possa operar esses ministérios. E quem opera os ministérios é o Espírito Santo. Essa será a última visitação para a igreja antes de ser transformada e raptada, levada por Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E isso terá um caráter mundial. Página 351 do Livro dos Selos nos diz... Neste sexto selo é quando Israel recebe a mensagem do reino por meio dos profetas de Apocalipse 11.
Aí estão os ministérios. Recorda, Israel é uma nação, um povo. Eles são os servos de Deus. E quando Israel der o passo de entrada ao reino, isso terá um caráter nacional. Em Israel, durante a era do reino, será quando o filho de Davi se sentará sobre o trono. Por isso foi que aquela mulher em Mateus 15:22 clamou, filho de Davi, porque Deus jurou a Davi que ele levantaria seu filho, que tomaria seu trono e seria um trono perpétuo que não teria fim. Salomão foi o tipo quando edificou o templo, mas Jesus disse, aqui que não ficará pedra sobre pedra. Mas o que é que está procurando dizer aqui? Que ele mesmo ia regressar. Agora vejam vocês, tudo que esse ministério estaria realizando no meio da igreja e também impactaria Israel como nação. Agora, continua dizendo, mesmo que se opere desde um lugar, como temos as facilidades de rádio, imprensa e televisão e internet, não haverá limitações de distâncias nem de tempo. E o que estará acontecendo ali estará se repetindo em muitas nações, porque estarão vendo tudo. E não haverá limitações para receber o mesmo benefício que estarão recebendo as pessoas que estarão ali presentes. Na mensagem, a obra-prima que estivemos lendo também, há alguns minutos, na página 45, nos diz, já na oração ao final aqui nessa mensagem, diz, Senhor, não permitas que ninguém espere demasiado. Está muito perto. A colheita está verdadeiramente madura. A grande vinda de Deus varrerá a terra um desses dias. Vejam que isso é algo mundial, ou seja, sua vinda varrerá a terra. Há vários extratos que falam no livro de citações que essa palavra varrer e varrerá. A palha voará por todos os lados, mas o trigo será juntado no celeiro. No celeiro aí desenha uma pedra angular, a flechinha da pedra angular e escreve a colheita. Mas o trigo será juntado no celeiro, recolhido porque nele há vida. E escreve à esquerda, Apocalipse 11 e 19. Moisés e Elias. A vinda de Deus com Moisés e Elias, escreve. Varrerá a terra. Apocalipse 11 e 19. Moisés e Elias. A vinda de Deus com Moisés e Elias varrerá a terra. O que é que varrerá a terra? A vinda do Senhor, ou seja, Moisés e Elias. Esses ministérios que Deus está operando em uma grande carpa catedral. Agora vejam o que continua dizendo aqui. Este é o tempo mais importante de todos os tempos. Por isso, é que Deus nos permitiu ou permitiu que surjam todas essas descobertas no campo da eletrônica e nas demais áreas, para que assim haja as facilidades que se requerem para essa manifestação grande da parte de Deus por meio de Cristo. O anjo do pacto, no qual estará Deus ali operando. O anjo do pacto, que aparecia a Moisés naquela coluna de fogo. Bom, vocês já sabem as especificações, viram também fotos da maquete de uma grande carpa catedral que em Porto Rico está sendo construída, e eu respaldo esse projeto porque tem uma base bíblica profética correspondente a este tempo final. E para ser cumprida neste tempo final, em algum lugar tem que aparecer. E se ainda mais adiante depois aparecer em outros lugares, pois também são bons. Haverá muitos lugares e talvez estádios em outras nações que se encham para ver as transmissões, ou seja, em lugares que não têm auditórios grandes. O governo aí, a cidade, sempre fazem estádios.
E tudo isso, vejam, já está profetizado, porque diz, não acontece isso quando há uma luta de uns boxeadores famosos, não acontece isso quando há também uma transmissão de um jogo de futebol importante, assim que já tudo isso é possível. E não pode haver algo maior que tenha acontecido no esporte, ou na política, ou na ciência, ou nas artes, ou no mundo religioso, que o que está prometido para acontecer e que será a nível mundial. Recordem que tudo começa de uma forma progressiva até chegar a esse momento. Na página 10 da mensagem Indo Mais Além do Campo, nos diz... E neste pequeno campo que tinham ali de Pedro, João e Tiago, e Jesus, Moisés e Elias, ele os enumera aí, Pedro 1, João 2, Jacó 3, e também Jesus, Moisés e Elias os enumera 1, 2, 3. Em seu campo viram as hostes celestiais da sombra, ou o pilar de luz pendurado nessa nuvem que transfigurou o Senhor Jesus. E quando estava pronto para ser uma denominação, uma pela lei, escreve Moisés, e uma pelos profetas, escreve Elias. E assim sucessivamente, a voz disse, este é meu filho amado, a ele ouvi. Depois, ao que foram comissionados, foi exatamente como foi no Éden. Fique com a palavra. Esse é o campo de Deus para o seu povo. E aí desenha uma pedra angular e as eras. E à esquerda escreve o do Monte da Transfiguração, a vinda do reino hoje. E desenha uma estrela de Davi. Começando o parágrafo e uma estrela de Davi embaixo, ou seja, são dois. Parece que hoje é dia quando as pessoas estão indo mais além do campo em tudo, estão indo mais além. Você sabe, me foi dito há algum tempo atrás que tinha um avião de reação que agora pode fazer esses ruídos que ouvimos por aqui, que estremece essas janelas. É quando o avião vai tão rápido que cruza seu próprio som, chamado barreira do som. E quando vai mais além da sua própria barreira do som, é quase sem limite o que fará. E eu penso que aí temos uma lição. Ele escreve em cima, a barreira do som. Quando vamos mais além da nossa própria barreira do som para a palavra de Deus, então é sem limites o que Deus fará com um homem que está pronto para ir mais além do campo. No campo do homem, isso é. Agora continua dizendo nosso irmão William, assim que isso vai conectar também com as duas oliveiras. Vai conectar com muitas outras coisas que estão prometidas. Na mensagem O Poderoso Deus desvelado na página 28, nos diz... Eu estou com eles, epístolas viventes da que falei, vindicadas, Deus velado em forma humana em homens e mulheres. Ó Deus, em Morfe, de novo, se revelando e se dando a conhecer ao seu povo o grande rei, que colocou de lado sua glória e escreve à direita de glória em glória. Um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, ainda em vós até a consumação, mudando de Lutero a Wesley, de glória em glória. Sou ainda o mesmo Deus que está aqui, retorna à glória original, aleluia. E à direita aí, embaixo, desde glória em glória, desenha uma pedra angular e as eras, as últimas três, e as enumera 1, 2, 3, e a 4, a pedra angular. Ele rasgou todo o véu denominacional, toda a barreira do som. Esse som que diz, ó, isso é fanatismo. Ele rompeu através disso. O som que saiu dali disse, ó, essas pessoas estão loucas. Ele passou através desse véu. Sim, que o fez. Oh, você não pode fazer. Vós sois somente um bando de fanáticos. Ele rompeu essa barreira. Não há tal coisa como cura divina. Ele rompeu através disso. Oh, Deus, porque a sua palavra dizia que ele faria. Você não pode conquistar ou derrotar a palavra de Deus. E aqui ele está nessa noite, o conquistador poderoso que rompeu todo tipo de véu metodista, batista, presbiteriano. Ainda ele está entre seu povo nessa noite, inconquistável pela tradição, que as pessoas digam o que quiserem dizer, que façam o que quiserem fazer. Deus vem rompendo por essa barreira do som.
E ele escreve atrás, rompendo todas as barreiras. E continua dizendo, e para não abrir muito esse mistério, espero que vocês sejam compreensivos e compreendam que todo esse projeto está marcado no que está prometido para este tempo final, ou seja, é algo que está sendo feito dentro de um contexto bíblico profético, o qual neste tempo final, vejam vocês, está rompendo todas as barreiras, rompendo todas as barreiras. Esse é o tema do qual estivemos falando nessa ocasião, rompendo todas as barreiras. Que Deus os abençoe e que Deus os guarde. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e já nos vemos amanhã na atividade correspondente de amanhã, às 10 da manhã, horário de Porto Rico. Que Deus os abençoe e guarde a todos.